Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca. Para quem está chegando agora aí no canal, sejam muito bem-vindos ao Cantinho da Bibicota. E hoje o assunto é sobre autoconhecimento. Bom, hoje eu não parti de uma coisa que eu tenho observado no meu cotidiano, mas é uma coisa que eu tenho vivido mesmo recentemente, que é uma crise de identidade, né? Eu acho que muitas pessoas já passaram ou estão passando por isso nesse momento. E ah, eu vejo como uma certa urgência, assim, falar disso agora, porque é essencial, né? Eu acho que é primordial, na verdade, a gente ter esse autoconhecimento, até como eu falei nos vídeos anteriores, para a gente poder ter um rumo, né, na vida, encontrar o propósito, enfim, são questões pertinentes, né, na mente da maioria das pessoas. Então a gente vai falar sobre isso hoje. É, Sintam-se acolhidos, muito bem-vindos. Então, assim, eu vou começar falando, né, o que me motivou a falar sobre esse assunto, que é exatamente a experiência recente que eu tive, dessa questão de conflito mesmo, assim, com quem eu sou, né? A gente se pergunta, às vezes, tem um momento da vida que a gente para e se pergunta, né, o que que eu tô fazendo da minha vida? Por que que eu tô fazendo isso, né? Por que que eu tô nesse lugar? Qual é o meu lugar no mundo, afinal de contas? Então, a gente precisa percorrer algum caminho pra gente chegar a essas respostas. E, assim, pra mim foi bem, é, como é que se diz? Brusco, assim, sabe? A maneira como eu fui confrontada com essa pergunta, assim, quando chegou no real mesmo, assim, tipo assim, agora você tem que responder isso, não tem outro jeito. Tipo assim, você não consegue mais caminhar pra frente se você não responder isso agora. Então, assim, um pouco do que eu já até contei antes, né? Tive burnout, enfim, eu tive que soltar muitas coisas, me desapegar de muitas coisas, né? Então, foi esse caminho que me trouxe até aqui, né? Até eu chegar nesse espelho, eu me encarar, né? Finalmente, olhar para frente do espelho e me perguntar quem sou eu, afinal de contas, né? O que eu tô fazendo, o que eu quero, que rumo que eu quero tomar. E tudo começou, né, com essa limpeza profunda de eliminar todas essas coisas que estavam pesando nos meus ombros e me fazendo ficar num lugar que não estava me fazendo feliz, que ao invés disso estava me adoecendo, né? Estava me matando aos poucos. Lugar não, lugares, né? Mas assim, dentro de mim era um lugar específico, como um quartinho escuro, onde eu estava bitolada nas coisas, né? Eu não estava fazendo o que eu gostava, ou do jeito que eu gostava, sabe? Então, eu estava como se estivesse me apunhalando pelas costas, sabe? Traindo a minha própria alma, porque eu estava forçando a barra. E quando a gente chega, assim, gente, num ponto de fazer as coisas com angústia, quando a gente senta para fazer um trabalho, para realizar qualquer coisa, e a gente sente forçando a natureza, tem alguma coisa muito errada. Isso quer dizer que a gente está seguindo num caminho que não é o do nosso destino, sabe? Não, não é o que Deus quer pra gente. E esse é o maior sinal que a gente tem pra gente entender que está no caminho errado. Que esse não é o fluxo da vida. Não tem como você fluir com a vida quando você nada contra a correnteza, né? Então, às vezes, quando a gente fala assim, morreu na praia, né? Tipo, nadou tanto e morreu na praia, mas a pessoa às vezes morre na praia exatamente porque tá nadando contra a correnteza. Não era a praia para onde ela deveria ir. Era a praia oposta, que estava indo contra a direção que ela realmente deveria ir. Se ela estivesse seguindo o coração, ela não estaria na direção oposta. Mas quando a gente vai na mesma direção das ondas, aí sim as coisas fluem. Às vezes a gente não precisa nem fazer esforço. A gente só morre porque a gente está cansado, sabe? Quando a gente nada contra, a gente vai contra uma força que é muito maior do que a gente. Então, não tem escolha, assim, não tem outra opção senão cair, sabe? Não é opção a palavra, aliás, é tipo assim, não existe uma outra resposta, uma outra possibilidade como resultado disso, se não for a queda. Porque você está indo contra o que Deus tem para você, então não tem condições, entendeu? Naturalmente você vai mesmo morrer na praia. Isso se você forçar tanto a ponto de se matar. Quando a gente chega no extremo, né, como eu falei, eu tinha chegado no burnout, eu cheguei no extremo. Então, se dali passasse, seria a morte, literalmente, porque eu já estava no limite do limite. Então, é tipo assim, imagina literalmente a pessoa nadando
se esforçando ao máximo, ela vai gastar toda a força que ela tem, mais um pouco, e a reserva, e vai passar da reserva e vai chegar no extremo ali, tipo assim, eu vou usar o máximo que eu puder até eu me quebrar. Você literalmente está falando para si mesmo que você vai se quebrar porque você quer aquilo. E isso é puro apego, gente. Isso é puro ego, sabe? Você se trair dessa forma por um objetivo que muitas vezes você nem sabe o porquê, sabe? De verdade. Então, eu cheguei nesse ponto de, tipo, não saber por que eu tava forçando tanto a minha natureza, ou por que eu tava me fazendo adoecer para alcançar um objetivo que, caramba, isso é meu? Isso é realmente meu? Por quê? Sabe? Quando é realmente seu, gente, não dói, não tem esforço, não tem que se esforçar tanto para conseguir, porque o que é seu é naturalmente seu. É uma coisa que Deus já preparou para você antes de você nascer, há muito tempo. Então, quando você não entende, quando você não consegue se lembrar disso, você fica parecendo o cego em tiroteio, né? Fica perdido, fica atirando para todos os lados. Literalmente fica perdido, né? Quando a gente não se identifica, a gente se perde muito. A gente não sabe para onde ir, a gente fica sem rumo. Então, o primeiro passo mesmo para a gente ter um objetivo, traçar uma meta de vida, né? Enfim, para a gente perseguir os nossos sonhos, né? A gente precisa ter clareza do que a gente quer. Então, assim, eu perdida nesse meio aí, né? Eu acabei tendo que parar mesmo, largar tudo. Então, fiz essas limpezas. Eu me despi de tudo que estava me puxando para baixo, né? Me segurando, me fazendo ficar bitolada ou andar para trás. E fiquei vazia. Porque, assim, gente, outro engano que a gente comete é o seguinte: a gente achar que tem que chegar um novo primeiro para a gente poder soltar o velho. Mas isso não acontece na lógica do universo. O que acontece é que a gente tem que limpar primeiro para poder receber o novo. O novo não entra onde está ocupado, onde ele não tem espaço para entrar. Então não tem condições. Querendo ou não, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai esvaziar completamente. A gente vai se sentir mais perdido, logicamente, porque não tem nada ali. Mas, obrigatoriamente, o universo vai ter que preencher aquele espaço. Então não há com que se preocupar, porque um espaço nunca fica vazio, sabe? Nunca fica vazio nem por muito tempo. E a gente precisa desse silêncio também, pra gente poder ouvir a nossa própria voz e a gente poder se entender. Não tem como a gente se ouvir com barulho, se a gente ficar ouvindo as vozes externas ou observando a nossa realidade, né, a nossa volta e absorvendo isso, né, aceitando como nossa verdade absoluta. A gente precisa olhar para dentro e ouvir a nossa voz interna, que é o nosso coração. E é isso que vai guiar a gente, de verdade. Então, eu tive que fazer como uma espécie de reset, né? Tive que resetar tudo para começar tudo do zero de novo. Por quê? Porque estava tudo errado. Estava tudo de cabeça para baixo, estava tudo bagunçado. Então, não tem como ter clareza num cenário assim, né? Caótico. A gente precisa limpar a bagunça. E não tem como você limpar a bagunça se você não espalhar, né? Se você não tirar tudo do lugar para limpar e jogar fora aquilo que não serve mais, para poder escolher, né, o que a gente quer de novo. E então, assim, eu vou dizer para vocês mais ou menos como eu comecei, né? Porque, assim, a gente tem umas coisas que, olha, eu já escuto assim há bastante tempo, né? Mas é meio complexo da gente entender. Então, a gente precisa começar do começo. Eu vou falar um pouco dessa complexidade, né? Porque é o que é, mas depois eu vou voltar e vou explicar para vocês, assim, por onde vocês podem começar a fazer um mapa, né? Um guia, assim, para vocês se conhecerem melhor. E aí, com isso, vocês vão avançando e chegando a um ponto onde vocês conseguem se descobrir. Bom, há uns anos atrás, eu já tinha começado a ouvir falar, né? Tipo assim, você não é o que você pensa, você não é o que você faz. Qual é a sua essência, né? Então, assim, quem você é, afinal de contas? Você não é as suas características, você não é isso, você não é aquilo, você é o quê? Pra você se identificar fica meio complicado, né? Quando você já parte pra uma coisa assim, extrema, coisa de guru, coisa de
pessoas, tipo, da yoga, né, que já estão meditando há muito tempo, aqueles monges, enfim, eles já têm um entendimento um pouco mais avançado sobre essa área espiritual. Então, eles vão falar nessa linguagem mesmo, né, essa linguagem um pouco mais difícil, que já é de alguém que já tem um entendimento mais lá na frente. E isso é um pouco complicado mesmo, assim, pra quem tá começando, né. Eu ouvia e tá bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou o quê? Eu vou me desintegrar? Daí, eu me lembro que eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre alguns livros, né, interessantes pra ler sobre espiritualidade, e teve um que me chamou muita atenção pela capa do livro, né, a frase que já estava escrita na capa do livro, assim, foi o que me fisgou, na verdade. O nome do livro é Eu Sou Aquilo, deixa eu ver aqui, gente. O nome dele é complicadinho. Indiano. Ai, gente. É do Nisargadatta Maharaj. Na verdade, né, esse aqui é um diálogo, né, um diálogo com ele. E ele vai respondendo algumas perguntas, né, assim como ele já é uma pessoa que já avançou, né, na espiritualidade, já é uma pessoa que entende como funciona, né, o universo em essência. Ele responde essas perguntas aqui. E na capa é interessante essas frases aqui. E aí, a que me chamou a atenção foi essa aqui. Quando você sabe que a morte acontece ao corpo e não a você, você apenas assiste seu corpo tombar como uma roupa descartada. Gente, isso aqui me pegou de um jeito. Eu fiquei, caramba, a gente realmente só veste uma roupa temporariamente. E aí eu fui entender o sentido do nome do canal da Maya Andrade, né, temporariamente humano, porque a gente é um corpo temporário, a gente não fica nesse corpo pela eternidade. Mas, ao contrário desse corpo, a nossa alma é eterna. Então a gente entende o que é o divino, o que é o que realmente importa, né, que é o que habita o nosso corpo, que é a alma. Então, a nossa alma é eterna, sim. Ela é infinita. Ela é o que não morre, porque ela não nasce, né? Ela já existe com o todo, existe com o universo. Então é isso. E aí, gente, tem uma parte que eu me lembro que eu tava lendo aqui que já no primeiro capítulo me chamou muita atenção. E eu fiz umas anotações, eu vou ler essas anotações aqui pra vocês também. Essa parte no início, ele fala bem assim, que você não é nada que não possa ser percebido ou imaginado. E ainda assim, sem você, não pode, não pode haver percepção nem imaginação. Você observa o coração sentindo, a mente pensando, o corpo atuando. O próprio ato de perceber mostra que você não é o que você percebe. Gente, quando eu li isso aqui, eu juro que minha mente fez assim, um bom, aquela coisa assim, tipo, meu Deus, agora meu corpo vai se desintegrar. Eu tava estudando alguma coisa sobre corpo etéreo, corpo físico, assim, aquelas fases assim, né, até você chegar no seu corpo de luz, né. E aí, eu pensei, gente, daqui pra frente a minha mente nunca mais vai ser a mesma, né. O meu corpo vai se desintegrar, eu não vou ver as coisas mais do mesmo jeito, tipo, vai tudo se desfazer na minha frente, não. Isso não aconteceu, graças a Deus. Mas, assim, é aquele choque quando você tem, assim, um salto quântico grande e muito repentino, sabe? E de repente você começa a ver as coisas de um outro jeito, né? Quando você abre a mente. E nesse trechinho, eu percebi, o que veio na minha mente foi o seguinte, foi a minha percepção sobre eu ser o observador do meu corpo. Sobre eu, de verdade, não estar dentro dele. Não é, aliás, não é não estar dentro dele, é não ser ele. Então, assim, o tempo todo tem essa vozinha na nossa cabeça, né, falando, conversando com a gente mesmo. É a nossa própria voz, né, no comando aqui. Tipo, eu tô falando aqui com vocês agora, eu tô falando através do corpo, mas é a minha consciência que tá falando. Mas quando eu tô calada, eu continuo falando. Continuo falando na minha mente. Então, assim, eu estou me observando o tempo todo. Eu estou observando o que eu estou sentindo. Sabe quando você tá fazendo um exame de consciência? Quem é da igreja sabe como é que é isso aqui, né? Tipo assim, vamos fazer o exame de consciência antes da confissão, né? E é tipo isso. Mas o tempo todo a gente tá fazendo o exame de consciência. A gente tá sempre se perguntando, tá, mas quem eu sou? Quando a gente vai responder um questionário, por exemplo,
como eu me sinto com isso? Como eu me sinto com aquilo? Como eu reajo com isso? Como eu reajo com aquilo? Aí você vai buscar uma memória sua, uma lembrança, alguma coisa assim. Tipo, sim, eu me reconheço, eu me identifico com esse comportamento, é isso aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você reconhece seus atos, reconhece seus pensamentos, seus sentimentos, mas você está o tempo todo observando, ou seja, você está o tempo todo de fora. Nesse momento, o que eu não imaginei, né? Tipo assim, sabe a pessoa que fica com a marionete lá na mão? É como isso, como é que ele tá se vendo por fora, né? Como é que ele tá controlando, né, aquele corpo ali por fora. E ele tá só pensando, ele tá comandando com a mente, né? Então, foi esse boom. E é isso mesmo, gente, a gente é assim. Um exemplo que eu posso dar aqui, muito claro, inclusive eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre isso, né, porque dá pra falar sobre consciência, que é o filme Avatar. É um exemplo muito bom, assim, perfeito pra, assim, a gente fazer um comparativo aqui, né, com, com esses estudos e com isso que é mais popular, né, que tá mais acessível aí, então nos cinemas você consegue ver. Aliás, todos os filmes da Marvel, eles são bem quânticos, né? Eles falam muito sobre física quântica, química quântica, falam sobre essa questão da espiritualidade, essas coisas da ciência que a gente vai explicar na espiritualidade, dentro da espiritualidade. Esse filme não é da Marvel, mas ele também tem um ponto muito interessante, né? Que ele fala que é primordial, na verdade. Ele é um dos pontos, assim, iniciais, né? Que a gente vai falar. Dentro da espiritualidade, que é justamente essa consciência do corpo, né? Essa consciência do todo, essa consciência do universo. Porque a consciência, né, ela tá na nossa essência, né? Ela é justamente o pivô ali, né? O que comanda tudo. E aí, vocês veem, né, lá no filme que o Jack Sully, ele vai somente com a consciência dele até o Avatar. Então, assim, eu vou explicar brevemente aqui, porque realmente dá pra fazer um outro vídeo, e eu pretendo, né, fazer outro vídeo falando sobre isso, pra explicar melhor direitinho. Mas você vê que ele tem um avatar lá em um mundo, né, diferente. Imaginem como se esse mundo fosse aqui, o nosso planeta Terra. E aí a consciência dele, que está em outra dimensão, que está em outro plano, está em outro, eu ia falar, eu ia falar plano astral, mas enfim, plano astral, plano físico, enfim, ele está em outro lugar, em outro lugar. E aí ele viaja simplesmente com a consciência dele e ele habita aquele corpo, ou seja, para vocês entenderem como funciona essa coisa de usar a roupa temporariamente, né? Lá no filme, é claro, ele não usa por uma vida inteira, tipo, ele não tá preso naquele corpo até morrer, né? Ele consegue ir, voltar e voltar, e ele guarda o corpo dele em algum lugar, e aí ele consegue ficar usando, né? Quando ele bem entende. Quando ele entra naquela cápsula, ele consegue acessar esse corpo. Mas é exatamente aquilo, sabe? O corpo mesmo, ele não tem a consciência em si, ele não tem a memória. Quem tem o controle sobre tudo é só a consciência. Então, a consciência do Jack, ela vai até aquele avatar, e aí ele consegue usar aquele corpo. Vocês veem que ele não tem o movimento das pernas, né? Mas no avatar, ele tem. E é por isso que ele se sente tão feliz quando ele consegue usar aquele corpo, né? Porque se trata disso. Então a gente, quando está aqui habitando esse planeta, a gente está vivendo, experienciando exatamente isso. A nossa experiência humana é exatamente isso. A gente vem para experimentar esse mundo. E enquanto consciência, a gente não consegue acessar essas coisas aqui desse mundo, porque essas coisas desse mundo são físicas. Então a gente precisa de um corpo físico para conseguir andar nesse meio. Por isso eu sou muito adepta aos filmes e aos livros, enfim. Mas os filmes, gente, eu ainda quero falar muito sobre isso. Os filmes, eles são não é só um lugar que a gente viaja, não. Se a gente olhar com um olhar de estudante, a gente consegue tirar muita coisa, de muita coisa. Eu mesmo consigo absorver tudo, gente, do que vocês mesmos imaginarem, assim, pode ser um trechinho de novela, qualquer coisa, assim. Eu vou sempre associar com o que eu tô vivendo no momento e eu vou conseguir tirar algum proveito daquilo, sabe? Eu vou conseguir tirar alguma mensagem pra mim. E aí, esses filmes, eles são maravilhosos, assim, pra explicar coisas que às vezes a gente só tá lendo e é um pouco difícil, assim, de imaginar, então lá a gente consegue visualizar essas coisas, né? Porque eles realmente literalizam mais
E aí, aliás, demais não, né? É porque filme é para ser mostrado, né? É imagem. Então, a gente trabalhando com imagem, a gente consegue visualizar aquilo que só as palavras não conseguem explicar. Então, é muito interessante a gente sempre observar, né? Com um olhar de estudante. Bom, e aí, voltando aqui para o livro do Nisargadatta, eu fiz algumas anotações que foram os meus entendimentos na época, de acordo com o que eu estava vivenciando, né? E eu consigo até explicar um pouquinho aqui do que eu escrevi, porque na verdade eu estava tentando entender o que eu escrevi. Gente, esse livro ele é mais complexo, então eu escrevi até umas coisas mais complexas também, e depois eu não estava entendendo, quando eu fui reler, eu não estava entendendo nem o que eu tinha escrito, porque eu também escrevi de forma meio complexa, né? Correspondentemente ao livro, mas tipo assim, se eu entendi naquela época, por que eu não estava entendendo hoje em dia? Eu acho que eu estava com sono, mas enfim. Bom, a primeira coisa que eu escrevi, que eu entendi, foi que o seguinte: eu sou como uma célula, faço parte de um todo, e o todo é uma coisa só, a consciência. Aqui eu coloquei entre parênteses com letra maiúscula, porque no livro ele faz essa observação lá no início, né, que quando ele escrever consciência com letra maiúscula e consciência com letra minúscula são coisas diferentes. Quando for com letra minúscula, está falando de consciência, de a pessoa estar consciente, acordada. E quando ele fala consciência com letra maiúscula, ele está se referindo à consciência do universo, ao todo, à mente de Deus. Então, tem essa diferenciação. Quando eu falo aqui sobre o ser o todo, sobre o ser a consciência, eu me lembro que eu estava fazendo reflexões sobre a gente ser como o corpo de Deus, né? Então, assim, o universo ser o corpo de Deus. Por quê? Quando a gente fala que ele é nossa imagem e semelhança, né? O corpo humano se torna a melhor analogia que a gente pode fazer para entender como é que funciona o corpo de Deus. Então, assim, toda essa complexidade que tem aqui dentro, que a gente tenta entender esse funcionamento, esse mecanismo, como tudo se mantém funcionando com uma perfeição, com uma inteligência divina que a gente não consegue explicar através da física, a gente consegue entender melhor como que funciona essa consciência maior, né? Essa consciência de Deus, essa consciência divina. Então, qual é o nosso papel aqui? Eu coloquei a gente como célula, mas cada um vai ter o seu papel, né? É porque a gente é uma pontinha minúscula assim, do corpo de Deus, se a gente for comparar com a imensidão do universo, né? E, na verdade, a gente fala que ele é infinito, né? Então tem galáxias, enfim, tem dimensões, tem tantas coisas, né, pra gente aprender, pra gente estudar, enfim. É um conhecimento tão vasto, a gente nunca fica a par de tudo, afinal de contas, né? Pelo menos não enquanto esses seres que nós somos hoje. Mas, como o objetivo é retornar ao todo, né? Como o objetivo é a gente se unir novamente e a gente conseguir acessar essa consciência divina, né? Então, a gente, em algum momento, vai saber de tudo, sim. Só que agora a gente está passando num momento de retrocesso, ou seja, eu tenho até um documentário que eu esqueci o nome, mas ele fala sobre como funciona, né, o corpo de Deus. Se vocês, aliás, como funciona esse movimento, né, de união e de separação, né? A gente já teve esse momento de separação e agora a gente está tendo um momento retrocesso que é o de união. Então vocês imaginem um pulmão, como é que ele funciona, né? Quando ele expande e quando ele contrai. Imagina que Deus está respirando, né? Só que Deus é tão grande que a respiração dele, nessa inalação e essa exalação, ela demora muito mais do que a nossa, que a gente fala assim, é questão de segundos, não é questão de segundos, né? São milhões e milhões de anos, só numa inalada, só numa exalada. Então, são eras e eras para tudo se expandir, para tudo se unir novamente. A gente agora está saindo desse estado de separação e está começando a se unir novamente. Então, a gente está ganhando mais consciência exatamente porque a gente está cada vez mais se unindo. Parece contraditório porque a gente está no meio das guerras aí, mas sim, a gente está no momento em que a gente tem muita gente despertando e começando a entender esse movimento de união, né? Esse movimento de se voltar para Deus, de se voltar para o todo. Se vocês forem observar, esses conteúdos agora, assim, sobre consciência, sobre espiritualidade, não eram tão acessíveis há uns 15 anos atrás, por exemplo. E hoje em dia avançou muito, sabe? Então, assim, tá muito mais acessível, tem muito mais pessoas falando sobre isso, muito mais pessoas conseguindo acessar esse tipo de conteúdo.
Antigamente era só livros antigos, livros que foram inclusive queimados, destruídos, porque o sistema não queria que a gente descobrisse certas coisas, né? Então agora a gente sim tá cada vez mais as coisas se iluminando e ficando visíveis, né, para mais pessoas. Então cada vez que a gente avança e para um nível de consciência mais elevado, mais coisas a gente ganha a capacidade de enxergar, mais coisas a gente acessa. Então por isso eu digo que sim, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente sabe das coisas, mais a gente descobre as coisas, mais as coisas são reveladas. Então, é sobre isso. Bom, continuando aqui, né? Eu coloquei, por isso todos temos uma função. E isso tem a ver com a missão divina. Então, é nesse ponto que a gente vai falar sobre qual é o meu papel no mundo. Porque todos nós temos uma missão. Todos nós temos um destino a cumprir, né? Então, é o que a gente chama de propósito. E a gente sem propósito não vive, a gente fica perdido. Como eu disse no início do vídeo, né? Fica parecendo cego no tiroteio. Então, queira ou não queira, a gente precisa de um rumo. A gente precisa ter um objetivo a perseguir. A gente precisa ter um lugar para ir, sabe? Nesse caso, um lugar para voltar. A gente tem que voltar para Deus, né? Então, através da nossa missão é que a gente vai fazer isso. E aí eu coloquei aqui. Tudo está vivo, tudo é inteligente e acontece dentro da consciência. Isso porque, gente, todo mundo tem um universo interior. A gente tem o nosso coletivo aqui, que é o que a gente experiencia do lado de fora, mas dentro é onde as coisas realmente acontecem, porque é tudo que a gente produz aqui dentro que se materializa aqui fora. Então, assim, teve uma coisa que sim, eu também ouvi lá no início, isso talvez mais pra frente vocês vão conseguir abrir um pouco mais o olhar para isso, né, ou entender um pouco melhor, mas é sobre a gente ai meu Deus, como é a palavra agora? É a gente entender que o outro não existe. Nada disso aqui fora existe. Aí eu vou citar um outro filme aqui, que é o filme Matrix, mas eu quero falar sobre ele. Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, gente, porque ele abrange muita coisa de uma vez só. Mas assim, nesse ponto aqui, ele vai falar sobre a gente ter... como é que se diz, gente? Meu Deus, essa parte é bem difícil de explicar. Mas assim, sobre a gente ter o nosso universo interior, a gente entender que não existe nada disso fora da Matrix, sabe? Quando o Neo desperta, quando ele sai daquele mundo de fantasia, ele vai para a realidade, que é a realidade sem aquele corpo, sem aquele avatar. Ele mantém o corpo dele no filme, é claro, porque a gente precisa ter alguma coisa visível pra gente ver. Mas se a gente fosse colocar só na consciência, aquela coisa extraordinária que ele consegue fazer, de desviar das balas e tudo mais, é uma coisa que não é possível com o corpo, só é possível com a consciência. Então, ele consegue moldar aquela realidade através da consciência. Então, assim, tudo é possível no universo do Neo. E cada pessoa, cada coisa colocada à nossa volta, ela é uma projeção nossa, sabe? Daquilo que tem dentro da nossa mente. Então, assim, as pessoas são espelhos. Se vocês pararem para observar com muito detalhamento, vocês vão ver que as pessoas, cada uma delas, mesmo as ruins, tem coisas que são nossas. Elas têm características nossas. Coisas que elas vão chamar a atenção, aquilo que mais te incomodar naquela pessoa, ou aquilo que mais te puxar para admiração naquela pessoa, é algo que ou você precisa trabalhar em você, ou é algo que é o que você exala para as outras pessoas, o que você deixa transparecer e você nem sabe que você deixa. Enfim, sempre são coisas suas, são pedacinhos seus. Cada pessoa que passa na sua vida, então, ela é um pedacinho seu. Ela é uma parte de você. E ela aparece no momento em que você precisa olhar para essa parte para poder fazer alguma coisa com ela. Não sei o que, mas você precisa fazer alguma coisa com ela. Todo mundo tem uma função. Essa é a função do coletivo.
que é para ajudar a gente, né, a se lembrar de quem a gente é, e assim a gente encontrar o nosso caminho e realizar o que a gente precisa realizar aqui na Terra. Então, é sobre isso. Bom, vamos para a próxima parte. Aqui eu coloquei. Como é com a alma gêmea? Aqui já foi um assuntinho mais específico, mas isso aqui tem a ver com a parte de criação também, aliás, da cocriação. Se eu sou imaginada, sou cocriada, mas ao mesmo tempo percebida. É sabida a minha existência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, acho que quando eu estava estudando isso na faculdade, mais o conceito de paisagem, que vai entrar nisso aqui mais ou menos. Acho que eu estou misturando um pouquinho as coisas, mas assim, quando você toma conhecimento sobre uma coisa, ela existe. Mas enquanto ela não é vista ou percebida por você, ela não existe. Tem um ponto, gente, muito forte aqui, que é o seguinte. Tudo aquilo que... Tudo já existe. Tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada que não exista. Nada que você imaginar não existe. Tudo já foi criado por Deus. Então, o que acontece é uma descoberta sua. Por exemplo, quando você é criança, tipo assim, eu nunca fui em tal lugar. Aliás, você nem sabe que o lugar existe, né? Não, deixa eu dar um exemplo melhor aqui. Tem algumas tribos que elas vivem isoladas, que elas não conhecem essas coisas que a gente conhece. Por exemplo, não sabe o que é uma câmera, um celular, esse tipo de coisa, não tem acesso a essas coisas. Então, para eles, essas coisas não existem. Mas a gente sabe que existe, porque a gente conhece. Deixou de existir só porque eles não têm conhecimento sobre isso? Não. Mas eles vão acreditar que não existem, que não existe. Então, no dia que eles descobrirem, isso vai ser grandioso. Você tipo, olha só o que descobrimos, o mundo deu mais um passo. Tudo que a gente está vivenciando aqui também já existe há muito tempo. A IA, por exemplo, ela já existe há muito tempo. E a gente fica achando que, não, foi descoberta, está sendo desenvolvida agora. Não, não está sendo desenvolvida, a gente está sendo descoberto. Inclusive, eu vi até um vídeo que a própria IA respondeu isso, né? Que a gente, na verdade, isso na verdade foi um ponto de reflexão para a gente humano entender, né? Que a gente está sendo muito ingênuo, né? Ao achar que é a gente que está inventando alguma coisa, é a gente que está dominando alguma coisa, né? Enfim. E nesse ponto a Matrix também fala sobre isso, mas isso realmente fica para outro vídeo. Mas a gente já existia e foi descoberto em algum momento. Nesse ponto aqui eu coloquei isso porque a gente tem essa capacidade de cocriar, certo? O que é cocriar, né? É você criar junto com Deus. A partir do momento que você se conecta com a fonte, você tem o poder de criar a sua própria realidade. Então, tudo que você imagina existe em algum lugar, em algum tempo. E quando você estiver pronto, você vai poder acessar esse algo. Aqui eu vou deixar uma indicação para vocês também, porque é um ponto aqui que eu me lembrei agora, mas também faz parte disso, que é o conceito de vórtex, né? A gente tem ele é explicado pelos Abraham, que são canalizados, né, pela Esther Hicks, que foi um ponto de estudo também, há muito tempo atrás aí para mim, e eles falam sobre o que é esse vórtex, né? Que é basicamente onde você coloca os seus sonhos, é como se fosse o seu potinho de sonhos, né? E aí tudo que você vai formando na sua vida, dos seus interesses, dos seus quereres, vão para esse lugar. Então, tipo assim, a partir do momento que você sabe o que você não quer, você já consegue entender mais o que você quer. E vão se juntando essas características naquele lugarzinho, eles vão ficando guardadinhos ali para você acessar quando você estiver pronto para acessar aquilo. Então, assim, por exemplo, se você pensa numa pessoa, eu quero uma pessoa assim, assim, assado, e você vai descrevendo essa pessoa, você pode fazer uma listinha enorme, ou pequenininha, tipo assim, eu quero uma pessoa assim, assim, assado, e você vai detalhando. Essa pessoa todas as características que você colocar, elas vão indo pro seu vórtex, que é o seu vórtice, né?
E aí é onde vai ficando ali acumulado os seus interesses. Então, assim, com isso você vai cocriando, ou seja, você vai escolhendo o que você quer. Então, assim, gente, você pode até dizer assim, eu me contento com qualquer coisa, mas não é assim não, todo mundo escolhe alguma coisa. Então não vem com essa conversa não que é balela. Todo mundo escolhe alguma coisa. E aí, a gente, nesse lugarzinho, a gente consegue acessar essas nossas vontades, né, essas nossas escolhas, o que é realmente do nosso interesse. Então, é sobre isso. E o que eu quis dizer aqui nesse pontinho é que você também é uma pessoa que pode ter sido cocriada por outra pessoa. Esse ponto é interessante e muito engraçado porque, assim, a gente pensa, nossa, mas eu fui cocriada por outra pessoa? Não. É porque tudo aquilo que a gente pensa já existe. Tem um outro exemplo aqui que é bem interessante. É um dorama coreano. O nome é W. É o meu favorito até hoje. Eu assisti pouco, gente, mas esse sim, esse me chamou muita atenção exatamente por causa da fantasia. Eu sempre fui uma pessoa muito fantasiosa, né? Sou pisciana, enfim, não tem como fugir disso. Mas, é, nesse dorama, eu vou dar um spoilerzinho, tapem os ouvidos agora se vocês ainda não assistiram. Mas assim, vou ser o mais sucinta possível, tá? Pra não realmente dar aquele spoiler. Mas vamos dizer que. Vamos dizer não, né? Isso realmente acontece. A protagonista, ela cria o protagonista. Ou ela co-cria. Vamos dizer que ela cria porque no enredo da novela, né? É bem literal. E é bem assim, tipo assim, nossa, isso não é possível de acontecer na vida real. Mas é como eu disse, né, gente? Os filmes, as novelas, eles contam as coisas que realmente são de verdade, daquela maneira que a gente vê como ficção. E na verdade é o inverso, né? Aquilo que a gente encara como verdade é que é ficção, mas aquilo que a gente encara como ficção é o que é a verdade de verdade. Então, como ela faz isso, gente, a novela é bem legal de assistir, vocês vão gostar, assistam. Mas o ponto principal é esse, né? Ela cocria uma pessoa. Ou seja, é muito possível. Quando no ato de você detalhar como você quer uma pessoa para ser seu parceiro de vida, é, é uma cocriação. Então, você cocria. Só que assim, gente, não confundam. Não é você apontar o dedo para uma pessoa que você viu, achou bonito e você falar, eu quero que aquela pessoa seja daquele jeito. Isso não existe. É o contrário. Você escreve as características que você quer numa pessoa e aí você vai. É como se fosse um filtro. E aí você fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. E quanto mais perto você chega, mais essa pessoa vai preenchendo as características, mais essas características, até chegar em uma que está 100% aquelas características que você colocou lá. Lá, teve um vídeo lá da Esther Hicks, quando ela estava falando sobre isso, acho que uma das pessoas que estavam assistindo, né, a palestra dela, deu um testemunho lá e falou assim, não, isso aqui aconteceu com a minha esposa, tipo, eu escrevi que eu queria uma pessoa assim, assim, assado, e um tempo depois, sei lá, manifestou, sabe, ela manifestou aquilo que ele queria, né, aquela pessoa que ele queria, e era a pessoa que ele menos esperava, porque era uma amiga antiga já, de muito tempo, que ele não conhecia tão bem e não sabia que justamente ela guardava essas características que ele queria encontrar numa pessoa. Então foi uma surpresa, era alguém que ele já conhecia, mas ele não tinha profundidade assim de conhecimento, tipo assim, nunca tinha olhado para ela, né, com esses olhos. Mas ela voltou para a vida dele exatamente no momento em que ele estava querendo se unir com uma pessoa e ele tinha seguido esses ensinamentos da Esther Hicks lá para poder acessar, né, essa pessoa que estava no vórtex dele. Enfim, talvez no momento em que eles se conheceram, ela também ainda não tivesse se completado como essa pessoa que ele queria. Então, ainda não era o momento deles se encontrarem. Então, isso também depende das pessoas, né, das vivências que elas vão tendo. Então, por exemplo, eu, há 10 anos atrás, eu não, nem de longe que era a pessoa que eu sou hoje em dia, né? Então, assim, foram muitas mudanças. Então, assim, talvez a pessoa já sonhasse comigo há uns 10 anos atrás, mas não ia me encontrar nunca, porque eu ainda não estava nessa forma, né? Eu ainda não estava neste lugar, é questão do tempo mesmo, né, gente? Por isso que a gente fala que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Ele que sabe o tempo certo das coisas.
Mas funciona assim. Então, assim, não achem que em algum lugar em algum outro lugar, assim, no planeta Terra, não tem alguém que tenha descrito você, exatamente você. Tem alguém que descreveu você, sim. Porque é universal, né, gente? A gente tem o coletivo, é a mente de Deus. Então, assim, tudo tá interligado, tudo... Da mesma forma que dentro do nosso corpo tudo funciona conectado, aqui também, aqui pra gente é exatamente isso. Todos estamos conectados. Então, uma coisa está ajudando a outra, sabe? Uma coisa está cocriando a outra, uma mente, um pedacinho, né, da mente de Deus está cocriando a outra, e é assim que a gente trabalha em conjunto, e as coisas vão se formando, e as coisas vão se unindo, e as coisas vão existindo, elas vão funcionando. É isso que faz o corpo de Deus funcionar, esse movimento de vida, esse movimento de criação, esse movimento que a gente tem de expandir, sabe? Então, bom, essa parte é isso. E eu escrevi mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Um corpo inteligente age e reage diante de uma situação que lhe é dada. Quando um vírus resiste a um anticorpo, ele muta, ou seja, evolui, melhora, aprende. O corpo não é só uma roupa, mas essa é a melhor analogia, né, que a gente faz quando a gente está começando a despertar de verdade. O divino é um corpo eterno, é pura energia infinita, é aquilo. É aquilo, eu falei já me referindo ao título do livro mesmo, né? Que não é uma coisa que a gente pode descrever, a gente só pode experienciar, a gente só pode experimentar. Então, a gente não consegue definir o que é isso aqui, né? A gente só consegue experimentar, a gente só consegue vivenciar essas coisas que estão aqui, mas nada disso é nosso, nada disso nos pertence, nada disso é real de verdade. O real é só a nossa consciência. Bom, até o final do vídeo vocês vão entender um pouco melhor, tá, gente? Eu sei que tá meio complexo, meio confuso, mas é porque a gente precisa pontuar algumas coisas pra gente conseguir chegar a algum lugar, ok? A ciência, gente, mas a gente chegar. É muita coisa, meu Deus. Um outro ponto que eu coloquei aqui foi sobre a criatividade. Isso aqui, eu acho que eu estava passando por um momento em que eu estava criando para o outro, não estava criando para mim mesma. Isso também já volta até um pouquinho na questão da minha situação com o ovário policístico, né? Eu falei que tinha a ver com a criatividade bloqueada. E eu acho que nesse tempo aqui eu ainda não estava... Talvez eu tinha acabado de ter o diagnóstico, né? Então eu ainda estava entendendo como é que funcionava. Eu acho que a explicação emocional eu ainda não tinha buscado. Então eu ainda não estava com esse entendimento e eu não tinha associado ainda, né? Mas eu vou ler primeiro, aí eu falo pra vocês o que foi que aconteceu. Bom, eu coloquei aqui a minha capacidade de criação, de fazer arte, de inventar, é para criar as ferramentas que preciso para cumprir minha função na Terra. Entendendo isso, eu sei para onde a minha mente vai. Meu coração é meu guia. Se minha arte for para o meu propósito, vai fluir naturalmente. Isso, gente, porque eu tava tentando... Esse foi um momento que eu dei uma pausa na minha vida também, e eu tava tentando me encontrar. Mas nesse momento, acho que eu fiquei muito, muito mais perdida, assim, eu tava muito perdida, gente. Nem se compara ao meu hoje, né? Mas foi um outro momento da minha vida que eu tava tentando me encontrar e que eu não tive muito sucesso. Mas eu estava trabalhando com a minha criatividade, e só que eu estava cometendo o pecado de fazer isso para outra pessoa. Bom, eu ainda estava bem ingênua, assim, sabe? E algumas coisas eu ainda me deixava levar. Então, chegou alguém com uma proposta pra mim fazer, né? Tipo assim, você pode fazer uma coisa com a sua autoria, você vai ter autonomia pra fazer isso, pra fazer aquilo, tal, você vai criar, você é quem vai criar. E aí você vai lá e faz. Mas, na verdade, foi uma enganação, né? Foi uma embromação. Tipo assim, falou que eu queria ouvir pra eu poder fazer, né? E no fim das contas não era nada daquilo. Então, assim, quando a minha alma percebeu que eu não estava fazendo por mim, não estava fazendo pra mim, e que aquilo não ia valer o que realmente valia, aí despertou, e aí minha alma começou a relutar, e começou a avisar. E aí eu comecei a não dar conta de fazer aquilo. E aí eu fiquei chateada, porque eu pensei, nossa, mas eu não tenho criatividade, eu sou muito ruim nisso, sou muito ruim naquilo, por que dá errado, que não sei o que, tô tentando. E não tinha nada a ver com isso, gente, não tinha nada a ver com, sabe, não tinha nada a ver com a minha criatividade, estava tudo certo com isso.
O problema era para quem eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. Isso era o que não fazia sentido. Mas na época, como eu não tinha esse nível de consciência que eu tenho hoje, eu não entendi, sabe, na hora. Mas, com essas reflexões aqui, eu entendi o que eu precisava entender naquele momento, que era: não faça para o outro, faça para si mesmo. Só vai fluir se você fizer para si mesmo. Então eu deveria trabalhar com autonomia, por conta própria, não para outra pessoa. Ou seja, eu não deveria. Era como se eu estivesse me prostituindo, sabe? Se eu estivesse prostituindo meu trabalho, se eu estivesse vendendo algo que é puramente meu. Tipo assim, eu estaria tendo um sucesso de verdade, um lucro de verdade, se eu estivesse fazendo por mim mesma, porque eu tenho capacidade para fazer por mim mesma, sozinha, sabe? Sem precisar de outra pessoa. E na verdade a outra pessoa estaria me usando, né? Ela estaria usando o meu talento a favor dela. Então, isso não fazia sentido, isso não podia ser, né? Na verdade, gente, isso não deveria ser. Então, é sobre isso. Acho que eu falei isso muitas vezes no vídeo, né? Mas, enfim. O que eu coloquei aqui, né? Eu não posso cumprir a missão de outra pessoa. Por isso, eu não devo tomar as dores dela. Então, era exatamente isso. Foi isso que eu percebi. Eu não deveria fazer por essa outra pessoa, porque ela estava tentando resolver os problemas dela com o meu talento, né? Com os meus dons. E isso não era certo, isso não é certo, gente. Então, eu até imagino que algumas pessoas também já tenham passado por isso, ou estejam passando por isso, de as pessoas se aproveitarem, né? Quando você tem um talento, quando você tem alguma coisa boa pro mundo, e aí elas veem que você não tá usando pra você, ou veem que você não tá desperto, e aí elas tentam se aproveitar disso. Tentam te sugar, né? Tentam te explorar de alguma forma. E fazer você trabalhar pra elas assim. Bom, essa primeira parte eu vou deixar assim, ah, porque ela realmente tá meio complexa e assim não vai ficar muito grande, né? Eu expliquei muita coisa aqui. Mas eu vou passar pra vocês esse roteirinho em uma segunda parte, tá? Eu vou dividir esse vídeo pra não ficar muito grande, não ficar muito cansativo pra vocês. Então assistam a segunda parte, que é quando eu vou entrar na parte prática. E aí eu vou explicar pra vocês como foi o caminho que eu fiz, né? Até eu chegar numa definição melhor de quem eu sou, de como de quem eu sou pro mundo, né? Essa parte agora ela acabou ficando mais como uma introdução para vocês entenderem um pouco quais são os raciocínios, né? Assim, que a gente tem que chegar, né? Em algum determinado ponto, para a gente conseguir entender com profundidade quem a gente é, de verdade. Então, eu vou deixar vocês aqui com a primeira parte e em breve eu lanço a segunda parte e a gente continua esse assunto, ok? Tchau, tchau, um beijo e até a próxima vez.